Certa vez, Rachel Maia disse: "O que você decidir ser, seja de forma plena." Rachel foi a primeira mulher negra a ocupar um cargo de CEO no Brasil, na Pandora, e participou do ONU Mulheres, motivo de muito orgulho para todas nós. Neste Dia Internacional da Mulher, você está convidada para um bate-papo sobre mulher, decisões e desafios do nosso dia a dia. E a gente vai começar agora com a Pamela Domingues. Regina Volpato, vamos tricotar. Vamos tricotar. Vamos lá, então. Quem que inspira a gente, hein, Pamela? Olha, Rê, tanta gente, né? Acho que é uma lista longa de mulheres. Eu cresci assistindo Glória Maria e sempre gostei de viagens, sempre gostei de reportagens em lugares desafiadores. Então, assim, profissionalmente, ela sempre foi uma grande inspiração para mim. A primeira inspiração muito forte que eu tive, que foi a minha babá praticamente, foi a Xuxa. Então eu assistia o programa da Xuxa e quando eu assistia o programa dela, eu olhava com um olhar de produção. Então eu olhava quantas pessoas ela tinha na produção, na pauta, quando ela falava com o câmera, quando ela falava com a direção, o endereço que a gente tinha que mandar cartinha. Então eu fui uma criada pela geração Xuxa, né? Agora, eu não posso deixar de citar, e não tem como, é uma pessoa da minha área, sim, que eu sou apaixonada e que me inspirou desde sempre, desde que eu era criança, que é Hebe Camargo. Ela é uma mulher que eu acredito que deva ser citada sempre, ela tem que ser lembrada sempre, porque ela veio de uma época em que trabalhar na televisão era algo muito difícil, eram muitos preconceitos, e ela passou por tudo isso por conta do talento, da força, da garra que ela tinha. Eu acho, pelas mulheres com quem eu convivo aqui no trabalho, a minha filha, as minhas amigas, eu acho que as mulheres são muito mais cruéis com elas mesmas do que com os outros. E eu acho que as mulheres são muito mais exigentes com elas mesmas do que os homens são. Eu concordo com você. Eles falam, não deu, tem um jeito mais leve, né, Pamela? A gente quando pesa na nossa mesmo, a gente pesa pra valer. E quer abraçar o mundo, né? Perfeito. Quer fazer tudo, quer ser uma boa profissional, quer arrasar na vida pessoal, quer ser mãe, quer ser amante e quer fazer tudo isso lembrando que nós temos só uma energia, né? Tem que fracionar, ela não vai se multiplicar. Esse eu acho que é um dos nossos grandes desafios, assim, porque com as outras a gente já aprendeu a ser amiga. Eu acho que falta a gente aprender a ser amiga de nós mesmas. E essa coisa da cobrança, ela é cruel, né? Porque ela vem de dentro muitas vezes, né? É uma questão interna. Por que a gente não consegue relaxar tanto? Porque a gente quer dar o melhor. Exatamente. Em todas as questões. A gente quer ser a melhor mãe, a gente quer ser a melhor profissional, a gente quer estar bem fisicamente. Só que para isso tem que estar bem mentalmente. Então, se realmente a gente, dentro desse processo de autoconhecimento e autocrescimento, sim. se a gente não aprender a entender realmente o que é mais importante, quais são as prioridades e relaxar diante disso, eu acho que a gente, né, dá umas piradas de vez em quando, não é, Carol? O Leco creu uma hora falha. A nossa régua é muito alta, né? A gente quer realmente o 100%, né? Então, como que a gente faz? Eu acho que isso faz parte desse autocrescimento. Mas eu acho também que é muito difícil tudo sair 100%. Muito. É muito difícil. Eu acho que assim, aquele lance de abrir a capa da Mulher Maravilha não dá, né? A gente tenta, é a nossa vontade, a gente tem a régua alta, como você comentou, mas se não estabelecermos ali as prioridades e o que realmente vai ser a chave para tudo funcionar, mesmo que uma ou outra coisa não saia 100%, a gente não consegue. Para você ser mãe, você precisa ter uma rede de apoio. Senão, a maternidade, ela traz uma culpa já com ela. Além de tudo aquilo que a gente se cobra, todas aquelas exigências, vem uma culpa. Então, se a gente não tiver uma rede de apoio que nos dê uma sustentação para que a gente possa desenvolver todas as nossas funções bem e em paz, a gente não consegue. Que eu me realizo no meu trabalho. Não que eu não me realize na maternidade, mas a maternidade é algo extenuante, ela é algo que desgasta, ela cansa, ela é linda e ela tem um amor imenso, mas ao mesmo tempo ela é difícil. O sonho da minha vida sempre foi ser mãe. Juro. Te juro. E eu tinha metas na vida, eu achava que eu seria mãe aos 25 anos. E isso não aconteceu. E aí a minha vida amorosa, ela sempre foi muito
a minha vida amorosa sempre foi uma montanha russa. Essa é a frase. E aí, quando eu achava que ia acontecer, não acontecia. Então, eu passei até a cobrança da sociedade E a de sua, que é a você pior? está envelhecendo, a minha, a do relógio biológico, e não aconteceu. Vai acontecer. Agora eu tenho clareza disso, eu serei mãe, mas eu já sou mãe da Charlotte, da minha cachorrinha. Então eu tive onde dar vazão a esse meu desejo de cuidar mesmo de uma vida, de ser responsável, de exercer a maternidade de forma individual, porque é isso, né? Eu posso ser mãe em carreira solo? Posso, mas eu dependo da escolha do meu parceiro para que essa maternidade exista. Eu congelei óvulos, porque eu quero muito ser mãe. Então é um tema sensível mesmo para mim. E eu acho que a Charlotte, ela veio para me trazer tranquilidade e me apresentar uma outra maneira de exercer a maternidade. Ai, Porque ser mãe é tudo, né? Eu vejo no seu olhar, Rê, como você é apaixonada. Assim, minha filha tá com 25 anos, mas pra mim ela tem a idade da filha, que eu não sei nem que idade que é. E com a Tina, que faleceu, e com a Agatha, é a mesma coisa. Porque é um sentimento, não é um alvo. Eu acho que ser mãe é um sentimento, não é um alvo. Tem gente que é mãe da própria mãe, porque tem fases da vida, na vida de algumas pessoas, que os papéis se invertem. Né? Então, eu acho que maternidade é esse sentimento que não tem a ver com você gerar uma filha ou você adotar. Eu vejo pessoas que não tiveram filhos e que se comportam como mães dos pais. É verdade, é verdade. Uma Tem dedicação. amigas que são mães. Perfeito. Que exercem a maternidade ali, né? Na parceria. E eu acho, assim, perfeitamente possível você ser uma pessoa completa, uma mulher realizada, sem ser mãe. Sim. Sem É uma ser escolha, né? É absolutamente individual. Individual. E eu acho que, assim, a única cobrança que há espaço e que não deveria haver mais é a nossa, né? Eu quero ser mãe, então eu me cobro disso. Agora o outro fala, você tá velha demais pra ser mãe, ou não é a hora. Aí não, né? Aí não tem espaço. Desde pequenininho, assim, eu tento mostrar pro João o quanto é importante ele entender que a mamãe tem que estar bem pra ela ser boa mamãe. E aí, hoje, que uma das minhas prioridades, né? O trabalho é a nossa prioridade. Eu acho que eu sou muito melhor hoje como profissional depois que eu fui mãe. Então, uma coisa fortalece a outra. Mas eu tenho a questão da atividade física, da corrida e tal. E aí tem dias que ele fala, mamãe, não, primeiro a sua corrida. Porque eu sei que você vai ficar bem. Sabe coisa desse tipo? Então, assim, entender e respeitar o que pro outro é fundamental para as coisas darem certo. Vocês têm isso também lá? Sem dúvida. Não, é importante demais, né? É que assim, a minha escala é um pouco maior. Tu multiplica por 3. E aí, é uma questão também da gente conseguir olhar, né? Porque cada fase da vida tem uma necessidade diferente também, né, Carol? Porque a maternidade é uma transformação tão intensa e tão profunda que acontece na mulher. Quando a gente tem essa nova vida nos braços, realmente existe uma programação nova que acontece na cabeça da mulher. E muitas delas, de fato, é claro que existem casos e casos, né? E o trabalho entra diretamente na mão disso, né? Porque vai te tirar de perto dessa criança. Aliás, nesse aspecto, eu me considero uma pessoa extremamente privilegiada, porque o local que eu trabalho, todo o suporte que precisava na época, dos 3, inclusive, para estar com eles aqui perto de mim até o primeiro ano. Durante o primeiro ano todo das crianças, eles estiveram aqui comigo. Então, eu consegui manter a amamentação, estar com eles aqui pertinho de mim. E vou te dizer que mesmo depois desse 1 ano, foi difícil separar. Eu acho que assim, na verdade, eu nunca tive esse sonho de ser mãe, é muito estranho, né? Eu sempre me achei estranha por isso, e por muito tempo eu relutei, eu falei, não, eu tenho que querer ser mãe, porque todo mundo quer, e todo mundo, né, eu via todo mundo assim, as pessoas que são da minha volta, sendo mãe, eu falei, não, eu tenho que ser também, porque faz parte, é assim. Só que não me vinha vontade, eu não me via como mãe, mas eu não sei se essa missão, para mim, vem nesse formato padrão de ter um filho. Então, de repente, eu posso exercer a minha maternidade ajudando outras pessoas ou de alguma outra forma. E eu acho muito importante hoje a gente ter esse poder de escolher. Essa liberdade de escolha, porque antigamente era um padrão. A gente meio que seguia aquele padrão que a sociedade colocava. Então, a gente tinha que casar, ter filho, e era assim. Muitas mulheres nem pensavam, só faziam dessa forma. E hoje, a gente começa a refletir um pouco mais. Realmente, eu quero ser mãe, eu nasci para isso, eu tenho esse dom, eu quero. Então, eu acho importante essa reflexão antes de ter um filho.
Eu tenho amigas que decidiram não ter filhos e assim, pode ser que um dia eu me arrependa, mas hoje eu não quero. Isso quando a gente tinha 25, 30 anos. Hoje estamos na faixa dos 50, 60. Elas dizem, eu não me arrependo de não ter tido filhos. Eu tenho amigas também que escolheram não ser mães. Não quero ter filhos, não quero isso pra mim. E eu as vejo exercendo a maternidade em outras relações. Ó, tá vendo? A carreira, a televisão e a profissão é algo muito importante pra mim. E todo mundo sabe lá em casa. Meu marido, que sempre me deu força, meus pais, e principalmente o João, né? Então, ele sempre entendeu que é muito legal a mamãe trabalhar. Que a mamãe fica muito feliz quando ela tá trabalhando. Sabe esse tipo de coisa? Então, assim, não tem como eu me sentir assim, puxa, esse horário que eu tô trabalhando eu não tô sendo uma super mãe, porque ele tá super feliz que eu tô trabalhando. Você consegue fazer esse exercício de ver o passado que diria pra você hoje? Eu não consigo. Você não consegue, Rê? Você sabe? Idade pra mim é uma coisa que não faz sentido. Pamela, você falou, eu tenho 35 anos, é um número que eu deleto. Eu não sei mais o que os números querem dizer, Pamela. Mas que ótimo, isso é maravilhoso. Então, eu do passado, eu nem sei quando foi esse passado. Você gosta sabe? muito do eu do presente, né, Rê? Eu gosto muito do presente. Mas você ia falar alguma coisa. Não, eu ia dizer, nem quando você percebe aqueles erros que você teve e eram bobeiras, quando você hoje pensa... Mas tudo era bobeira. Tudo Não, era bobeira. Nesse aspecto Nesse eu olho e aspecto. falo, ai, que tonta, Isso. quebrei a cabeça. Tão mais fácil, tão mais simples. Nada dá tão errado que seja errado de fato, que não pode ser consertado. Eu acho que eu sempre fui desencanada e quanto mais o tempo vai passando, cada vez mais. Mas, assim, eu tenho dificuldade em me conectar com Com o passado. muita. Mas que bom viver no presente. Eu acho que ela falaria, que bom que você não desistiu. Obrigada pela sua força. E apesar de tudo, você ainda sou eu. Michele, respira, vai dar tudo certo. Calma. Quando eu era mais nova, eu era muito ansiosa. Eu queria saber se eu ia encontrar o amor da minha vida, se eu ia me casar, se o casamento ia dar certo, se eu teria filhos, se ia dar certo o meu trabalho. Você tem que ter paz na sua vida. A coisa mais importante de você ter é saúde e paz. Se você tiver paz, você vai conseguir seguir. E eu diria, Michele, fique em paz, confie em Deus, faça tudo o que você está fazendo, que está tudo certinho. E calma, vai dar tudo certo. Até o que dá errado te leva depois pro caminho certo. O que eu diria, então, a Carol de hoje para a Carol do passado é: que bom que você fez tudo isso e acho que você fez certo. Mas podia ter sofrido um pouquinho menos. Podia ter feito tudo com um pouquinho menos, sabe assim, um sofrimento um pouquinho menor. O amadurecimento na questão profissional, eu acho que ele vem quando você entende a sua missão. Enquanto o trabalho, ele é um trabalho, ele é a sua fonte de renda, ele é aquilo que, enfim, te impulsiona e te coloca no mercado, é muito incrível. Só que quando você entende que o trabalho, e no meu caso, é uma missão, aí eu acho que vem o amadurecimento. Porque você cumpre o que é o seu propósito. Então, antes de ser... Aí lá vai a Carol se emocionar. Tem uma entrevista que eu consigo falar disso que eu não choro. Propósito é propósito. Missão é missão. Então, quando você entende, no meu caso, há esse entendimento, não tem crise, sabe? Não tem mais o sofrimento. E a ansiedade, e o medo, e a insegurança. Não, é um propósito. É isso. Eu acho que o eu do passado diria pra Pamela de hoje, calma, assim, em negrito. Porque eu sou muito ansiosa. E a Pamela do passado era tão ansiosa que ela não conseguia nem falar. Ela embolava as palavras ao concluir uma frase. É muita ansiedade. Então eu acho que eu atropelei muitos momentos da vida pela falta do presente. Eu não conseguia ficar conectado no estar aqui agora, sabe? Eu tava no futuro, eu tava no passado. Olha. Eu não conseguia estar no presente. Então, eu acho que eu diria calma. E Fique sossegada, respira, vai dar tudo certo. E o dar tudo certo, eu também diria isso. Porque mesmo quando dá errado, depois dá certo. Isso. Agora, envelhecer é maravilhoso, porque eu vejo, por exemplo, a minha filha, com quem eu tenho uma relação muito próxima, muito íntima, assim.
É uma relação de mãe e filha, não é uma relação simbiótica, tem uma separação. Mas eu já falei para ela várias vezes, eu falo, Cheirosa, você já está no caminho, você que não percebe. Isso sim, eu olho para trás e falo, eu já estava caminhando para chegar aqui, só que eu não me dava conta. Então, hoje eu estou caminhando para algum lugar que eu não sei qual que é, mas eu tenho certeza de que eu estou no caminho. Você caminha com mais leveza hoje, você acredita? Mais leveza, mais alegria, mais bom humor, mas sabe assim, poxa vida, e se tiver que pedir desculpa, peço e de verdade tento repensar e fazer diferente, mas se não conseguir, tudo bem, peço desculpas de novo e refaço. Eu dou valor hoje também para o que realmente importa, muito mais do que eu dava antes. Então, para mim, minha família é prioridade. Boa. Eu já não perco mais tempo com amizades ou relacionamentos que eu não acho que valem a pena, que não acrescentem nada. Eu uso melhor o meu tempo. Eu aprecio uma árvore, eu paro, coisa que eu mais nova não fazia. Uma coisa que agora me ocorreu ouvindo a Pamela falar. Tem gente que a gente sabe desde o começo que a gente não gosta, É verdade. mas a gente insiste em querer gostar. Aí quando dá ruim, a gente fala, mas eu sabia que eu não gostava dela, por que eu insisti? Hoje, Você se permite eu não não faço gostar. mais esse exercício. Eu não trato mal, eu não desrespeito. Mas assim, tem pessoas com quem a afinidade acontece, tem outras que não acontecem. E eu não vou forçar a barra e não vou deixar de falar, às vezes, coisas que eu acho que eu tenho que falar em nome de nem sei o que é. Sabe? Então, assim, hoje eu acho que me faz ser mais franca e honesta com as pessoas e comigo. É a maturidade, né? Uma delícia ficar velha. Uma delícia.